Eu fiz um documentário aqui, colocando um dos maiores satanistas vivos ainda hoje, dizendo que todas as religiões estão indo direto para o satanismo, principalmente a cristã. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Desde os anos 2000, mais ou menos, está tendo um crescimento fora do normal que nem eles esperavam do satanismo. O ato de consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria foi realizado no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Representantes da Frente Parlamentar Católica, do Episcopado e do governo federal assinaram a moção. Uma fé que permite que a gente receba com muita satisfação manifestações como essas de os senhores e as senhoras que vieram de vários cantos do Brasil e de fora também, para trazer a presença de Deus, a presença da Virgem Maria de uma forma material, aqui, ficando conosco, de forma que todas as vezes que a gente passar em frente à imagem da Virgem Maria, a gente fortaleça a nossa fé, a nossa convicção de que verdadeiros somos filhos de Deus. Numa iniciativa da Frente Parlamentar Católica, a consagração teve a participação de bispos, religiosas, sacerdotes e representantes de movimentos marianos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E para mostrar que nós somos dele, pedimos a Maria que entregue essa entrega do Brasil que pertence a Deus. As bênçãos que nós pedimos para o presidente da República, para toda a nação. Estamos aqui no Palácio do Planalto pedindo exatamente isso e desejando toda a felicidade ao nosso presidente, quer dizer, que ele governe bem para o benefício do povo, especialmente para os mais pobres, para os mais necessitados. O deputado Eros Biondini contou como surgiu a inspiração de idealizar este ato de consagração. Quando visitamos o presidente logo após o atentado na casa dele com a Frente Católica, e naquele momento nós então tivemos essa inspiração e incentivados pelos movimentos marianos, como Movimento Sacerdotal Mariano, Congregação Mariana e outros, nós então protocolamos, esse ofício pedindo ao presidente, sugerindo que fizéssemos um ato de homenagem e consagração no mês de maio, mês de Maria, ao Imaculado Coração de Maria, conforme pedido de Nossa Senhora de Fátima na ocasião da aparição em Portugal. E, de uma forma muito solícita, o presidente acolheu, atendeu. E hoje, então, a Frente Parlamentar convidou coordenadores, lideranças de movimentos marianos, de comunidades, para fazermos, então, esse ato solene. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.
paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Com pesar, mais um vídeo para vocês. Nosso próprio presidente dizia: nada está ruim que não possa piorar. Vai piorar. Eu faço muitos vídeos, meus queridos e amados irmãos. Eu, seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João. Editamos muitos vídeos, o qual muitos dizem que é teoria da conspiração. Mas nós estudamos o assunto, eu estudo o assunto. Eu sabia desde o princípio que o sistema não deixaria Jair Messias Bolsonaro ser reeleito. O Jair Messias Bolsonaro, ele pecou muito. Pecou contra os céus e pecou na terra, contra os seus irmãos. A mensagem que eu deixo para você hoje é que, como o próprio presidente disse, nada está ruim que não possa piorar, que vai piorar. Por que que vai piorar? Porque o povo tem um governo que merece, o povo é corrupto. A igreja se corrompeu. A igreja estava vendida no toma lá da cá, misturou política com religião. A própria palavra de Deus nos chama ao conserto, nos chama para a verdade, mas as pessoas não querem ver a verdade nem ouvir a verdade. Observe você que o próprio Satanás tentou Jesus, disse para Jesus adorar ele, demonstrando os reinos, toda a glória dos homens e o poder, ele disse: tudo isto te darei se prostrado você me adorar, porque a mim foi entregue, eu dou a quem quiser. Lucas capítulo 4. Ele tentou Jesus e ele tenta os homens. Somente os fiéis da palavra de Deus vão ter êxito e vencer essas tribulações, essas tentações, enfim. Jair Messias Bolsonaro, ele é um falso cristão. A Bíblia, a palavra diz, meu querido e amado irmão, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Há bodes e joio. Há bodes no meio das ovelhas e há joio no meio do trigo, o qual o Senhor no dia do juízo final vai separar. Mas por enquanto vai existir. E vai caminhar assim até o final, para o pior, nunca para o melhor, para que Jesus volte. Jair Messias Bolsonaro é um falso cristão. Por que eu digo para você, não se deixe enganar por o que os outros dizem, pelo que o pastor, o evangelista, os presidentes de ministério e de igreja dizem. Ah, não, mas é para o bem nosso, então nós vamos fazer aliança com idólatras, com ladrões, com enganadores. Infelizmente, eu disse desde o princípio do governo Bolsonaro que eu nunca vi um governo tão mentiroso. Veja bem você do que eu vou falar agora. Eu não faço parte de partido algum, nem PT, nem Bolsonaro. Aliás, eu nem votei e não voto. Não voto mais. Porque o sistema desse mundo é burlado. Esse mundo é uma mentira. Enquanto que os homens pregam a melhoria e coisas que vão fazer, não fazem. Então é uma mentira. Então eu deixei do sistema. Estou me afastando do sistema. Porque lá dentro da política existe somente a escuridão. 99%. 1% sai fora quando vê que é escuro. E eles enganam. Por isso eu me afastei do sistema religioso. E estou me afastando do sistema político. Porque as escrituras dizem que as coisas vão piorar devido aos falsos cristãos. Jair Messias Bolsonaro, ele é católico, adorador de ídolos. Agora, presidente, só para a gente encerrar, nós somos uma emissora católica e entre umas das notícias que veio à tona no período de campanha foi o fim de um feriado do dia 12 de outubro. Isso é verdade? Vai acontecer ou não vai? Fake news, mais uma mentira da esquerda, entre tantas e tantas outras. Me mostra um pedaço de papel, uma fala minha, uma imagem minha dizendo isso aí. Me acusaram de tudo, só não me chamaram do que eles são, corruptos. Então o feriado vai continuar existindo, em outubro.
e é a nossa padroeira, eu sou católico e vamos respeitar as religiões. Quem embarcou nessa entrou em mais um fake news. Eu também. Bom, oremos ou aguardemos. Você é católico? Eu sou católica, minha esposa é evangélica, convivemos muito bem, sem problema nenhum. E a religião, né, é uma coisa que compete a cada um. Na verdade, nós somos 90% da população é cristão aqui no Brasil, judaico-cristão no Brasil, ok? Eu sou católico e casado com evangélica. A palavra diz que tudo que o homem semear, tudo que ele plantar, isso ele vai colher, certo? O que o Bolsonaro plantou há muito tempo atrás? Veja um pedacinho do vídeo. O ato de consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria foi realizado no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Representantes da Frente Parlamentar Católica, do Episcopado e do governo federal assinaram a moção. Uma fé que permite que a gente receba com muita satisfação manifestações como essas de os senhores e as senhoras que vieram de vários cantos do Brasil e de fora também, para trazer a presença de Deus, a presença da Virgem Maria de uma forma material, aqui ficando conosco, de forma que todas as vezes que a gente passar em frente à imagem da Virgem Maria, a gente fortaleça a nossa fé, a nossa convicção de que verdadeiros somos filhos de Deus. Numa iniciativa da Frente Parlamentar Católica, a consagração teve a participação de bispos, religiosas, sacerdotes e representantes de movimentos marianos. Ele consagrou o Brasil, ele ouviu os sacerdotes idólatras, ele ouviu os sacerdotes de Baal e consagrou nossa nação a demônios, a ídolos, a uma ídola, a uma estátua que não tem vida, que não tem boca, ou que tem boca mas não fala, que tem ouvido mas não ouve, que tem olhos mas não vê. Jair Messias Bolsonaro consagrou o Brasil a demônios e agora foi entregado aos demônios. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar, vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Partido das Trevas. A mídia, as ideologias, os poderosos, os senhores do mundo agora estão soltando foguete. Está escutando? Estão estourando rojões e foguetes porque a mídia agora vai ser servida pelo Deus Mamon. Tudo isso te darei se prostrado e me adorar. Então esse povo adorou e adora a idolatria, o dinheiro, e com isso agora eles estão felizes. As redes de televisão, Bandeirante, SBT, Rede Globo principalmente, que é espírita e maçônica, Illuminati, estão felizes. Pode ver a narrativa deles, estão felizes, estão dando risada, estão, né? Por quê? Porque agora eles vão receber aquilo que o diabo ofertou para eles. Muito dinheiro, muita grana, muitos financiamentos, e agora pode continuar com a agenda progressista, né? Ah, irmão, nós íamos, se nós ganhássemos a eleição, ou se o Bolsonaro ganhasse a eleição, se os cristãos, né, conseguissem fazer o Bolsonaro ganhar, então nós íamos mudar.
gente tem um mundo de um paraíso. Não, daí a escritura é mentirosa. A Bíblia não diz isso. A escritura diz que o mundo ia de mal a pior. E pronto, acabou. Para que a volta de Jesus aconteça. Então, meu amado e querido irmão amado, não se deixe iludir com a política. As coisas vão piorar e piorar e piorar. Por causa do quê? Por causa do pecado. Olha, no governo Bolsonaro eu vi tantas mentiras. Eu nunca vi um presidente mentir tanto. Tudo aquilo que ele falou no começo tem vídeos meus aí. Ele não cumpriu. Ele tentou fazer alguma coisa agora no final. Mas, primeiro, eu quero dizer para você, talvez você seja um cristão, um bolsonarista e ama esse sistema, mas eu não amo. Eu estou fora desse sistema. Vivo como não se vivesse. Compro como se não comprasse. Possuo como se não possuísse. Porque o meu reino não é deste mundo. As pessoas foram enganadas, estão sendo enganadas. E vai ser assim. Observe você que o Bolsonaro, no caso, nosso governo, ele fez tantas promessas, mentiu e não cumpriu. Ele teve a oportunidade de botar a casa em ordem, mas ele se acovardou. Os capa-pretas do capeta deitaram e rolaram em cima dele. Ele não fez nada. Ele poderia ter feito. Mas devido à ascensão de que se ascender mais uma vez ao poder, porque é muito bom, né? As pessoas, quando recebem o poder, eles se deslumbram e acabam sendo atraídos e acabam sendo tragados pela morte devido ao grande poder que tem lá. O Jair Messias Bolsonaro veio há 28 anos, praticamente, sendo parlamentar, deputado, enfim, vocês sabem. Começou de vereador até deputado. Então observe que a família toda mama na teta de um povo sofredor que trabalha de dia e de noite para sobreviver. Mas o pior de tudo isso, como eu disse para vocês, no começo do mandato do Bolsonaro eu vi muitas atrocidades no sentido espiritual. Santa Ceia Ecumênica. Fiz a Santa Ceia lá no salão, lá no Congresso. Vou deixar mais um pouquinho mais para vocês. Glória a Deus. Peço a todos que fiquem de pé, por favor, para esse momento sublime. Se você tem todos os elementos nas mãos, levante para o alto o pão, porque Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Nós comemos deste pão, Pai querido e amado, em memória de Ti, para que haja em nós saúde física, porque sobre o Senhor, sobre o seu corpo naquela cruz, foram levadas todas as nossas enfermidades. Se tem alguém doente, seja curado agora, em nome de Jesus. Coma do pão. Levante o cálice. Depois ele tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso em memória de mim. Este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, simboliza o sangue de Cristo e que traz para nós o perdão, a remissão dos nossos pecados. Senhor, lava-nos de todo mal, de todo pecado, de iniquidades, e que nós estejamos e tenhamos comunhão contigo, agora e para sempre. Em nome de Jesus, beba do cálice. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Se hoje estivesse sendo julgado, deliberado, o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, tivesse empatado 5-5, Vossa Excelência, como ministro, votaria a favor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo
ou não? Como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele foi advogado-geral da União, não fez um processo contra inúmeras difamações contra o presidente Jair Bolsonaro. Foi ministro da Justiça, uma gestão inócua, não fez absolutamente nada, um zero à esquerda, a meu ver. E agora, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele agradeceu a Deus a sua aprovação lá na sabatina, a sua indicação, enfim. Mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Mas os evangélicos, a meu ver, são cristãos. E os cristãos, sejam eles católicos, protestantes, etc., eles seguem a Bíblia. E a Bíblia consta que casamento é homem com mulher. E na Constituição Federal do Brasil, casamento é entre homem e mulher. Não existe casamento gay na Constituição brasileira, e muito menos na Bíblia. E o senhor, como evangélico e como defensor da Constituição, como o senhor diz que é, o senhor fez declarações e respondeu a perguntas dizendo que defende o casamento gay, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa pauta globalista abominável para todos os conservadores e cristãos. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente. Então é isso, meus amigos. Esse discurso, porque eu sou evangélico, porque Deus, sabe, isso não engana a mim. Todo conservador, todo cristão, ele prima pela defesa do patriarcado, pela defesa da família. O que é a família e o patriarcado? São os ícones maiores do cristianismo. E é uma das prioridades dessa agenda globalista, da nova ordem mundial, é destruir o cristianismo, destruir a família, destruir o patriarcado. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente. Casamento gay, casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é prioridade desses comunistas da nova ordem mundial. E uma prioridade para a maioria, se não maioria absoluta, da nossa Suprema Corte, que segue à risca a agenda globalista. Basta ver as matérias que foram votadas, todas elas. E agora esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor André Mendonça, diz: eu sou a favor de um casamento de pessoas do mesmo sexo, de casamento gay. É esse o evangélico, o defensor dos evangélicos que nós temos na Suprema Corte. Tudo isso que está acontecendo agora são reflexos daquilo que usaram o nome de Deus, usaram o evangelho para dizer que ia fazer um mundo melhor, um país melhor, e não é verdade. Usaram slogan, usaram versículos bíblicos para enganar. O reino desse mundo não tem nada a ver com o reino espiritual, como eu disse. E tem a palavra que nos ensina assim: vocês vivam como se não vivessem, compre como se não comprasse, possuam como se não possuísse. É o que diz a Escritura, meu querido e amado irmão. E agora o que vamos fazer? Nada. Simplesmente agora as ideologias de gênero, a agenda da nova ordem mundial vai prosseguir no Brasil e vai vir leis. E eles vão aprovar, porque se foi aprovado tantas coisas no passado pelo Lula, né?
pelo Monúsculo lá, foi aprovado, tantas coisas, pagando mensalão, mensalinho, petrolão. Imagino que vai ser dessa vez. Então os homens, deputados, enfim, a maioria que vai estar com ele, o Centrão, aquela coisa toda, que ele faz parte do Centrão. O Centrão já estava com o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não ia governar com o Centrão, não teve jeito, teve que governar com o Centrão. Agora o Centrão vai governar com quem? Com o próprio Monúsculo. E ele vai pagar. Ele vai liberar dinheiro, o dinheiro não é dele, o dinheiro do povo. Luiz Inácio Lula da Silva, novo presidente do Brasil a partir de 2023. É o juízo de Deus sobre essa nação, de uma igreja pecadora, que se entregou à luxúria do engano. Irmão, essa palavra é forte, não é para qualquer um escutar. Esses crentes bajuladores, esses crentes que estão aí com libertinagem, tudo pode. Nada mais é pecado. Tudo pode. Pode fazer tudo. Casamento lá da Zambelli, lá maçônica, estava lá. Família Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, que era Igreja Batista, estava lá no casamento maçom, no ritual maçom de casamento. Vocês estão cegos. Vocês estão surdos. Não conseguem escutar a mensagem da cruz, a volta de Jesus, o Filho do mundo. Vocês estão dormindo no sono da morte. Eu já perdi vários canais e agora acho que vai ser pior ainda, porque vai vir leis terríveis contra a nós que pregamos a Escritura. Pregamos a volta de Jesus. Pregamos escatologia. Pregamos o sodomismo que será implantado como está na nova ordem mundial, na cartilha da ONU. O mundo sustentável, as intempéries do mundo, enfim, tudo que está escrito que vai acontecer, vai, e eles vão falar que é somente o tempo e não tem nada a ver com Deus, mas não, está na Escritura. Queridos e amados irmãos, os pecados de Bolsonaro, se pode dizer, não, mas ele é um homem de Deus. Não era homem de Deus. Um homem de Deus está proibido a idolatria, adorar ídolos. Um homem de Deus só crê no Senhor e tem, com base em sua fé, a Escritura e vive por elas na lei e na obediência. Bolsonaro em nenhum momento viveu isso. Bolsonaro viveu totalmente esses dias desse governo de 4 anos foram de ecumenismo, usando somente o nome de Deus, usando o nome de Jesus, usando o Evangelho, porque ele fez isso sendo idólatra, se aproximando uma deusa da terra, uma deusa chamada a que apareceu, consagrou juntamente com a Babilônia esse Brasil aos demônios, e agora foi entregue aos demônios. Você não acredita nisso? Chegará o dia, está escrito no Apocalipse, que a terra será literalmente morada de demônios. Está escrito, vai ler, Apocalipse. E caiu a grande Babilônia, e a terra se tornou morada de demônios. Nada está ruim que não possa piorar. Esse governo que nós estamos, ele se enterrou a si mesmo. Ele podia ter feito muita coisa desde o princípio, cumprido tudo aquilo que ele falou no começo, mas ele negou e voltou atrás. Não sabia. Ah, não sabia que era assim, que era assado. Sabia. Ele ficou 28 anos na Câmara dos Deputados, enfim, lá na área política, e conhecia muito bem o sistema. Esteve lá conversando com os Rothschilds, Rockefellers, dos Estados Unidos, as famílias que comandam o mundo, os senhores do mundo. Bolsonaro disse que não ia trabalhar com o Centrão, viu que não teve jeito. Irmão, conclusão de tudo isso: o mundo jaz do maligno, não tem conserto. O mundo não tem conserto. A política nunca vai consertar o mundo, pelo contrário, ela só vai piorar. Então o que eu deixo para você? Então o que eu deixo para vocês nessa mensagem? Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, meu irmão. Confia nele e ele tudo fará. Entenda a mensagem da cruz, o chamado de Jesus. Entenda a Escritura. Vós não sois desse mundo, como eu também não sou, disse
O Senhor Jesus disse isso. Jesus sempre nos ensinou. Os apóstolos deixaram essa mensagem dizendo: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, não ame a política, não ame essas coisas. Adúlteros e adúlteras, que adulteram a mensagem, a palavra, enfim, em todos os sentidos, palavras, ou até mesmo no sentido da carne, adúlteros e adúlteras. Se vocês querem ser amigo do mundo, então constituam-se inimigos de Deus. Aqueles que querem ser amigo do mundo, da política, dos homens, constitua-se inimigo de Deus, diz as Escrituras. Jesus disse, muito bem claro na sua mensagem: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. A palavra diz que você e eu, nós, o povo de Deus, somos peregrinos, estamos a peregrinar aqui na terra. A nossa pátria está nos céus, onde está o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não se preocupe com o que é de comer, com o que é de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita, diz a Escritura. Fé, tenha fé, creia no Senhor, vive no Senhor. Tenha fé, peça ao Senhor se você não tem. Senhor, me acrescenta a fé, porque a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível agradar ao Senhor, nosso Deus, sem fé. Queridos e amados irmãos, preparem-se para o que está por vir por aí. Todos os países que ganharam as eleições esquerdistas estão no fundo do poço. A Argentina, mesmo que fracasso, passando necessidade, fome, infração, mesmo em tempo de pandemia, aprovaram o aborto, aprovaram leis satanistas, aprovaram leis da nova ordem mundial, aprovaram leis da ONU, aprovaram a cartilha de George Soros, mesmo com toda aquela desgraça, eles aprovaram a morte de um ser inocente, uma criança. Pecados, o preço do pecado. Como eu disse, quero concluir essa mensagem para vocês. Sabe por que Bolsonaro perdeu a eleição? Porque ele não foi homem suficiente, homem de Deus. Ele não foi filho, não foi homem de Deus. Ele continua sendo uma criatura. Porque ele é um idólatra. Ele adora aquele ídolo lá que apareceu. É um ídolo. A Bíblia condena, a Escritura condena. Se você apoia esse tipo de coisa, então você está no mesmo barco. E por isso que então aconteceu isso que aconteceu com o nosso país. Porque aqueles que se dizem serem evangélicos, ser cristão, protestante, estão apoiando um idólatra. E a palavra diz que nem um fornicário, nem um mentiroso, nem um ladrão, e nem um idólatra herdará o reino dos céus. Bolsonaro é um idólatra. Você não sabia? Veja o vídeo então, vou deixar para você ver. Você acha que Deus está com essa gente? Você acha que Deus estava com Bolsonaro? Você está enganado, meu irmão. Você tem que ler a Escritura. Eu sempre falo que a Escritura é a bússola que nos ensina a caminhar, a andar. Não deixe nós errar. Nós erramos porque somos falhos e pecadores. Sim, erramos, pecamos. Mas a palavra diz que os mandamentos, os decretos da Escritura, a palavra do Senhor são luz para nossos pés, luz para os nossos caminhos. E a palavra diz bem claro que para nós sair do meio dessa Babilônia, desses falsos mestres, falsos ensinadores, como eu disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que confessa, mas sim aquele que faz a vontade. Quem faz a vontade? Aquele que obedece a Escritura, as leis. E Bolsonaro não obedeceu e não obedece, ele é um idólatra.
Vivemos o tempo do agora vamos colher. Vamos colher, meus amados e queridos irmãos. Infelizmente é isso. Vamos orar para que Deus nos guarde. Guarde a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, e Deus guarda. Nos dê livramento, e nos dá, e vai dará. E dará. Fará isso, dará o livramento para o seu povo. Seu povo, o povo verdadeiro, filhos verdadeiros. Não esse monte de joio que está dentro da igreja e diz que é crente. Não esse monte de bode que adora Baphomet, maçonaria, feitiçaria e comunismo. Ecumenismo que está lá dentro da igreja e diz que é de Deus e não são. São falsos. Mas Jesus e Deus, o Pai Criador, Jesus, o nosso intercessor, o Espírito Santo, nosso Consolador, que nos ensina, nos dará o livramento no dia da grande tribulação que há de vir sobre toda a humanidade sobre a terra. Vamos esperar para ver o que vai ser no dia de amanhã. E eu até falei para minha esposa que eu ia rever os meus conceitos dos vídeos que eu faço. E eu disse que Bolsonaro não seria reeleito porque o sistema já tinha programado. Falei, Bolsonaro não será reeleito. O sistema já programou tudo, como foi programado nos países aqui, vizinhos. Aonde a esquerda entrou de volta? O Biden, presidente americano, é de esquerda. Também foi o mesmo processo. Narrativas e narrativas. A mídia é toda a favor da esquerda. Então observamos, estamos no fim do poço. O amargor virá. A sentença sobre todo o Brasil, sobre todos nós, virá. Devido aos falsos cristãos. Vamos sofrer? Vamos, mas Deus vai nos dar o livramento nessa grande luta, nessa grande guerra, nessa grande batalha que está para acontecer a partir de janeiro de 2023. Essa é a primeira parte que eu faço para vocês desse vídeo, ok? E deixo para vocês aí o pecado de Bolsonaro, o qual ele entregou. O pecado de Bolsonaro que ele entregou é o nosso país a uma deusa, a um ídolo, a um demônio. E agora, literalmente foi entregue agora, literalmente agora foi entregue na mão daquele que honra o seu mestre. É mentiroso. Seu pai é o pai da mentira. Ok? Essa é a primeira parte desse vídeo, irmão, e eu quero concluir ela depois, a segunda parte, falando algo para vocês mais. E que Deus me dê palavras para levar vocês, para vocês se prepararem para vencer. Vamos preparar para a próxima luta que virá a partir de 2023, porque agora Satanás
satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar, vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Chupa que a cana é doce, meu filho. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.